A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra que veio foi exatamente essa. Só havia uma única forma de nós sermos encontrados verdadeiramente santificados, santos, né? Irrepreensíveis e dignos. E, irmãos, nada do que nós poderíamos fazer, ou tentar, ou pensar, nada, irmãos, nada nos faria alcançar uma vida considerada santificada, santa, né? Digna e irrepreensível. Nada, nada, absolutamente nada. Então, irmãos, Jesus, a própria vida, Ele, quando a palavra do Senhor diz que Ele veio como homem e Ele se esvaziou de si. Irmãos, isso foi literal. Se esvaziou de si. Ele veio vazio de si, exatamente como nós éramos sem Ele, né? Vazios. Então Ele veio exatamente como nós estávamos. E Ele, irmãos, não só se deu por nós, Ele deu para nós. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você pense exatamente assim. Ele tirou aqui, ó, a vida dele assim, ó, e fez assim. E deu, ele colocou ela em nós. E esta era a única maneira de nós sermos encontrados santos, santificados, né? Irrepreensíveis e dignos dele, dignos de fato de viver novamente. Era viver a vida dele. Era a vida dele estar em nós. Então, por mais que nós nos esforcemos em todos os aspectos, queremos fazer qualquer coisa, irmãos, nós nunca alcançaríamos isso, irmãos. Nunca teríamos vida. Se não fosse hoje ter a vida de Cristo em nós, literal. Então, irmãos, isso aqui é literal. Quando ele disse que se esvaziou de si, é literal. Ele desceu, ele saiu da sua posição. Presta atenção nisso, que isso é muito profundo. Ele desceu, ele veio como nós, vazios, para tirar a vida dele e dar e colocar em nós. E isso foi literal. Ele não se entregou por nós somente, o que já era tudo. Ele deu ela para nós, irmãos, porque essa era a única forma que o Pai nos veria de novo, santos, dignos dele e de voltar para o lugar do princípio e irrepreensíveis. Aleluia! Este é o Senhor, irmãos. Lá em Gálatas 2, no versículo 20, em específico, o apóstolo Paulo, quando ele está falando ali, não vivo mais eu, né? Fui crucificado com Cristo. Eu amo essa passagem, irmãos. Eu amo, eu amo, eu amo. Fui crucificado com Cristo, não obstante eu não vivo mais. Eu vivo a vida de Cristo em mim. E isso que Paulo está falando é o literal aqui, do que Jesus fez. Ele não só se deu por nós, ele tirou a vida e colocou ela em nós. Porque nós parecíamos estar vivos, mas não estávamos, estávamos mortos, estávamos condenados, estávamos assim como lama, entupidos de lama do pecado, irmãos. E essa era a única forma de fato, nós sairmos disso, para sermos colocados com Ele novamente, para governar, para viver de fato, aleluia, e para sermos vistos pelo Pai, irmãos. Essa era a única forma, porque se o Pai olhasse para nós do jeito que nós estávamos, irmãos, ele olharia com ira, porque ele só veria a lama do pecado e a condenação que estava sobre nós, irmãos. Mas não, ele se entregou por nós e a deu, a colocou em nós, porque essa era a única forma de nós, irmãos, voltarmos para o princípio, para sermos reconciliados com o Pai e sermos vistos
de forma digna, aos olhos do Pai, e para voltarmos ao relacionamento do princípio, ao lugar do princípio, a nossa posição do princípio, que nós nunca deveríamos ter saído. Esta é a caridade, irmãos, aquela que não pode ser mensurada, contada ou nem medida. É literal tudo o que Jesus fez por nós. Então, quando nós reconhecemos que vivemos a vida de Cristo em nós, que ela está em nós, por isso nós estamos aqui hoje. Nós honramos Ele de todas as formas, manifestando tudo que nós recebemos dele, e principalmente a filiação que foi reconciliada. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, aqueles que não reconheceram Cristo parecem estar vivos, mas não estão, não têm vida, porque só tem a vida de Cristo quando você reconhece e entende que você vive a vida dele. Você não tem vida sem ele, não tem como viver sem ele, não tem como ser encontrado, né? Ser reconhecido, digno, irrepreensível e santo, se não for com a vida de Cristo, se não for reconhecer a vida de Cristo em você. Aleluia. O Pai não vê, o Pai não vê, ele só vê aquele que foi reconciliado com o Filho e assim é então reconciliado com ele. Irmãos, isso é muito pontual, isso é muito profundo, porque de tudo que eu amo falar do Senhor e eu nunca vou cansar de falar, não porque isso me foi impelido a viver e a fazer, mas porque essa é a minha vida, falar daquele que me resgatou, que me deu a sua vida, para que de fato eu voltasse a viver. Para mim é um prazer, para mim é um privilégio e é uma honra. E eu farei até que ele venha, até que eu esteja em glória com ele. E é isso que ele quer para todos nós, irmãos. Isso está acima e antes de qualquer coisa. Se nós não entendemos isso, não vamos entender a nossa servidão ao reino, que faz parte daquilo que nós somos. Eu amo quando o apóstolo Paulo também diz que é escravo de Cristo. Eu amo isso, porque eu estou neste mesmo lugar. Mas, irmãos, dessa forma mais literal que o apóstolo Paulo se refere, porque o que nós fazemos para Cristo e com Cristo, porque sem ele nada podemos fazer, tudo que nós fazemos é tudo que está relacionado à eternidade, do lugar da onde nós viemos, da nossa origem. Então, irmãos, não é uma escravidão qualquer, literal, de você estar fazendo algo que se perde, mas é tudo, você ser escravo de tudo aquilo que é eterno, de tudo aquilo que está ligado ao eterno, e ao que é eterno e ao que tem vida. Então, não é uma escravidão, mas Paulo se refere a isso pela entrega dele, desde quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E é o que eu vivo também, e é o que eu tenho prazer em falar isso, porque eu não faço algo que vai se perder, eu não vivo algo que vai se perder, ou que é por algo relacionado à terra, mas tudo o que eu faço está ligado, está relacionado à eternidade, a tudo aquilo que não se perderá. É isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que eu declaro que eu também vivo, porque é o que eu vivo. E é isso que o Senhor tem para todos nós, irmãos. E é isso, irmãos. Esta é a verdadeira caridade. Este é o amor genuíno. É isso que ele fez, irmãos. E à mesma medida que ele se humilhou, assim o Pai o exaltou, para que ele fosse, assim, colocado como o nome sobre todo nome, aquele que era, que é e há de vir, aquele do qual todo o joelho tem que se dobrar e tem que confessar, irmãos. Crê ou não, tudo se dobra diante dele, porque este é o Senhor, ele é digno, ele é o único que merece e recebe toda a honra e toda a glória de tudo aquilo que ele não só fez, mas por quem ele é. Então, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando. Então, a caridade de Jesus, ela já não constrange de todas as formas. E é ela
que nos faz entender a soberania e todo o poder dele, irmãos, que ele tem e que ele assim manifesta. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.